Há 104 anos, a Assembleia de Deus chegou aqui em Salinópolis, fazendo parte também do processo do crescimento da cidade até os nossos dias, trazendo a palavra do Evangelho de Cristo. O historiador e professor Adriano Barbosa narra a história da Assembleia de Deus durante todas essas décadas, fazendo com que a Igreja, a Assembleia de Deus, crescesse juntamente e abençoando a cidade de Salinópolis com a pregação do Evangelho de Cristo. A Igreja Assembleia de Deus, ela cresce juntamente com a cidade. Ela vai ter um importante papel na sociedade. Parabéns à Igreja Assembleia de Deus em Salinópolis, pelos seus 104 anos de evangelização e discipulado nesta cidade. Ao longo dos anos, tem exercido identidade única, cumprir com excelência a ordenança de Jesus Cristo. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A linha do tempo da Igreja Assembleia de Deus está inserida e alinhada no contexto da história da cidade. O historiador e presbítero Adriano Pinho Barbosa faz uma narrativa da história da Assembleia de Deus na cidade de Salinópolis. Estamos aqui na Assembleia de Deus em Salinópolis. Nós estamos em comemoração. A Assembleia de Deus aqui em Salinópolis inicia em 1920, em setembro de 1920, formalmente. Seu primeiro pastor foi Ananias Vicente Rodrigues. Ele veio para cá com a sua esposa e ambos vieram pastorear o trabalho, em 1920. A partir desse momento, a igreja ela vai crescer e tomar uma proporção grandiosa que tem hoje. Mas é importante a gente retornar um pouquinho e pensar num contexto de todo esse movimento. A Assembleia de Deus ela é parte do movimento pentecostal que se inicia na segunda metade do século XIX. Esse é um momento de muita importância se a gente pensar na religião para a América Latina, no contexto mais amplo. Aqui no Brasil, esses trabalhos ligados à Assembleia de Deus, que vem de movimento pentecostal americano, chega aqui e se inicia com dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Eles chegam aqui em 1911. Você também tem outros trabalhos e igrejas ligadas ao pentecostalismo em toda a América Latina, na década de 20, na década de 30, 36, 40, enfim, no Chile, Peru, Argentina e etc. E aqui no Brasil a gente tem, no Paraguai também, em 1911, e aqui em Salinas no Pará, melhor dizendo, nós temos esse movimento, dando o seu primeiro passo ali em 1911. O fato é que todo esse movimento ele vai reverberar por todo o estado do Pará. Então você tem a estrada de ferro, que vai ser ali uma rota de mobilização, de pessoas, de cultura e de espiritualidade, no caso da Assembleia de Deus, se estendendo por todo o estado do Pará hoje. Então você tem mais tarde Ilhas do Marajó, você tem ali em Soure, você tem ali em Capanema, que ia até Bragança, parte da estrada de ferro. Enfim, o fato esse é o contexto geral. E aqui chega um missionário, também em 1920, chamado Antônio Lemos. Antônio Lemos vem com a sua mulher. Nós não sabemos muito sobre o Antônio Lemos. Sabemos que ele era português, missionário, ligado a esse movimento pentecostal. Ele vem com a sua mulher, vem com 3 filhos e desce ali perto do Nicolau. Vocês devem conhecer o Nicolau, tem uma praça. Ele sobe. De Aeroporto Grande era bem diferente na época, Ele entra ali naquela rua chamada Presidente Getúlio Vargas e segue, nesse mesmo dia, já evangelizando e falando da boa notícia,
entram pela rua Getúlio Vargas, né, Presidente Getúlio Vargas, vão até a rua Assis de Vasconcelos, que é a rua atrás da Câmara Municipal, né? E lá eles convidam as pessoas para um grande culto. A grande questão é que nesse momento, né, nesse mesmo dia, no dia 13 de junho, nós temos o nosso primeiro culto. E uma das famílias foi a família Santos, né? Eles foram convidados, Pedro Santos, conhecido como Pedro Santeiro, um dos seus filhos mais tarde vai ser pastor dessa igreja, né? O Adelino Azevedo dos Santos. Eu acho que na década de 50, por aí, né? 45, 50. E, enfim, a família do Pedro Santos estava lá, ele vem, se rende a Jesus e começa a fazer parte da igreja. Ele, sua esposa, a chamada Sofia, salvo engano, Sofia Santos, e os seus filhos, né? Nesse mesmo momento, algumas pessoas então ali se convertem, né, ao Senhor. Havia uma outra família também, que era a família Ferreira, né, do senhor Marcário Ferreira. Ele estava nessa ocasião. Bom, o ano de 1924 ele é muito importante. A Igreja Assembleia de Deus vai ganhar um terreno, que é esse terreno aqui da igreja, onde está, de um senhor chamado Alexandrino Barbosa. Ele era da Marinha, né, morava aqui, ele doa o terreno. Havia uma casinha, né, com telhado ali de taipa, né, de cavaco, telhado, tudo mais, um barracão bem simples, ele dá uma reformada, e aí os irmãos vão começar a congregar nesse lugar. O legado, se a gente for pensar, da Assembleia de Deus em Salinas, é um legado que perpassa por gerações e chega até nós, nos dando muitos frutos. Tudo que nós temos hoje é fruto de pessoas que trabalharam. Pensar no legado da Assembleia de Deus hoje é pensar em um bem para a própria cidade. Pensar no legado da Assembleia de Deus é pensar numa instituição que se manifesta, se expressa para o bem-estar social, né, cultural, mas não só isso, e principalmente, né, para o bem-estar espiritual. Essa é o grande empreendimento da igreja, né? E ela só existe porque ela assim é. Alguém ou uma instituição, grupo de pessoas imbuídos de um interesse, né, de comunicar a boa notícia do Evangelho, né, e falar de um Jesus que veio redimir a humanidade. Essa é a grande mensagem da igreja. A missão da igreja é proporcionar paz à alma. A missão da igreja é proporcionar um bem-estar social. Então, talvez por isso a igreja tem grande importância, grande relevância em Salinópolis. Conexão Notícias. A notícia em tempo real.